Shalom, queridos. Capítulo 4 hoje. Mais um discipulado. Mais da graça de Deus, da misericórdia para nos ensinar, porque se Ele não estiver conosco, se o seu Espírito não nos ensinar, a gente não vai entender nada, mas Ele está aqui conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos trazendo lições maravilhosas através da Tua palavra, que nós possamos viver a Tua palavra, porque a Tua palavra é Jesus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4 de Êxodo tem como título Deus concede poderes a Moisés. Então, vamos continuar. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Moisés respondeu: mas eles não vão acreditar em mim. Vocês viram que no capítulo 3, Moisés estava tendo essa missão de libertar o povo de Deus, Deus convidando, capítulo 3, né? Deus falando com Moisés sobre isso. E aí, Moisés continua. Deus tem que insistir, porque Moisés continua. Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Moisés continua com dificuldade de acreditar que esse povo ia recebê-lo. E você sabe que ele teve um motivo, né? Mas diante do Senhor, a gente não tem que aproveitar os nossos motivos, porque o nosso Deus indo conosco, ele supera tudo. Então o Senhor perguntou a Moisés: "O que é isso que você tem na mão?" Ele respondeu: "Um bordão." Então ele disse: "Jogue-o no chão." E ele jogou no chão. E o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: "Estenda a mão e pegue-a pela cauda." E ele estendeu a mão e pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: "Isso é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você." Então você está recebendo poder. Um bordão pode se transformar em uma serpente. A serpente voltar a ser o bordão. Deus agora começa a tá dando mais um esclarecimento a Moisés, que ele, com Moisés, coisas tremendas iriam acontecer. Aqui a gente já tira logo uma liçãozinha. Deus mandou você falar aos enfermos para receber cura através das suas mãos. Muitos não vão acreditar, porque muitos estão assim, tão materializados, que só acreditam assim nas clínicas, nos médicos, nos famosos médicos, médicos renovados, e a primeira dorzinha na ponta do dedo que aparece vai correndo atrás desses médicos. Hoje a idolatria toda é em relação àquela coisa tão importante que as empresas têm que fazer, o convênio, assistência médica. E a gente fica confiando, não, eu tenho uma boa assistência médica, não posso sair dessa empresa porque só assistência médica é tão valorosa e você não dá outra, não tem outra coisa a fazer. A primeira dorzinha na ponta do dedo, na unha, você já sai correndo porque você tem um Deus, né? Um doutor que é renomado, uma boa assistência médica. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer a mesma coisa. Quando Ele te chamar para falar para os enfermos, que você sabe que estão todos com a mente voltada somente para a medicina, Deus não é contra a medicina, Deus foi que deu sabedoria a eles, mas Ele quer que, antes de tudo, você não se esqueça que Ele é o Deus que te sara. Como Ele falou em Êxodo, aqui nesse livro a gente vai ver no capítulo 15, versículo 26, e vamos ver também na Nova Aliança Jesus falando que cura toda doença, toda enfermidade. Ele quer que você lembre disso. E vá ao médico quando ele te mandar. Ele sabe, você sabe conversar com Deus e ouvi-lo? Tem que aprender. O lugar secreto é para isso. Você entra, você e Deus. Você fala e ele fala com você também. Então você vai consultar o Senhor,
E ele vai lhe mostrar se é hora do médico ver a glória dele através da sua vida, porque ele só vai mandar para isso, para mostrar que ele é Deus, e que aquilo que o médico disser não é, ele diz é, aquilo que disser que o médico disser é, ele diz não é, a última palavra é dele. Então, tenha paciência. Você tem um Deus que cura, o seu médico, você vai primeiro para o doutor renomado? Não, em nome de Jesus, o Senhor está te chamando para ir para essas pessoas que estão nesse nível, que o Deus dela é aquela assistência médica. Se não tiver assistência médica, elas morrem da primeira dor na unha que tiver. Quando um Deus vivo, poderoso diz, eu sou o Deus que te sara. Aí Jesus fala, toda doença e toda enfermidade eu curo. Então você vai ser chamado, tem muitos que são chamados para essa missão, assim como Moisés está sendo chamado aqui para ir para libertar Israel, os hebreus lá do Egito, Deus também nos leva a libertar as pessoas da vida de enfermidades que o diabo bota o tempo todo nas pessoas. Nós estamos no mundo caído e sabemos que nós damos brecha para o inimigo e ele vem com as enfermidades sobre nossas vidas, não é? Dá brecha, a glutonaria, aí pronto, vem doença. E o que mais? A prostituição, vem doença. E aí ainda vai ter dificuldade de acreditar no Deus que sara, sabendo que ele está disponível. Mas é assim mesmo, você foi chamado para essa missão, vai chegar na frente do povo, desculpa aí, mas vai pagar mico, né? Porque as pessoas, eu tenho minha assistência médica, para que eu vou lá na frente para o negócio de cura? Ah, essa dor de cabeça, eu vou ao médico. Ah, essa dor de barriga, eu vou ao médico. Tudo eu vou ao médico. Então você vai estar diante de pessoas assim, que não valoriza o que Deus fala. Ele diz: eu curo. Ele pode curar pelo médico, mas antes de tudo você tem que valorizar essa palavra. Perguntar assim: o senhor quer sua mão direta agora nisso? O senhor quer me curar dessa dor na unha diretamente? Ou o senhor quer que eu vá ao médico? Pois é, você vai para diante dessas pessoas. O Senhor vai te dar poder para elas verem que o Senhor continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Continua curando com a sua mão direta. Aí como é que o Senhor vai fazer? Vai te dar poder, porque ele vai permitir enfermidade na sua vida. E você vai ter que passar por essa prova. Você vai dizer a Deus: se eu disse que eu vou levar a palavra para as pessoas, mostrando que o Senhor continua curando com a sua mão direta, cura pelos médicos quando o Senhor quer também, o Senhor cura, mas que o Senhor tem muita gente que precisa ser curada imediatamente, vê o teu poder. E aí, você já sabe, o Senhor vai permitir enfermidade na sua vida, onde as pessoas sairiam correndo para o médico resolver, acorda, acorda todo mundo, vamos, que ele está infartando, ela está infartando, corre, corre, corre. Deus vai dar nesse nível. Infarto, que é o que mais amedronta o povo, né? Todo mundo corre logo, uma dorzinha no peito vai lá correndo, uma dorzinha no braço esquerdo vai lá correndo. Então Deus vai deixar você passar por um infarto e você vai ficar quietinha. Você foi chamado para isso? Para curar os enfermos, para ser usado? Vai passar por coisas que você vai ficar sabendo que o seu Deus vai fazer também com as outras pessoas. É poder que ele está lhe dando. Aí você vence essa situação, não precisou de ninguém, nem mesmo de acordar o seu esposo ou acordar os seus filhos para sair correndo para uma clínica. Você vence e aí você sabe que você foi capacitado, o sobrenatural aconteceu na sua vida. Você venceu uma coisa que as pessoas não querem nem por sonho facilitar. Deu a dorzinha ali, pronto, vai correndo. Você passou, foi testada pelo Senhor, Ele te deu a cura e você vai estar sendo capacitada para fazer isso com as pessoas. Chegar diante delas e dizer: toda doença e toda enfermidade o Senhor cura. É poder, mas tem que passar para você experimentar o poder na sua vida. É aí que está o X da questão. Você precisa passar, e por isso que poucas pessoas vão à frente do povo de Deus para libertá-los das enfermidades, quando Jesus Cristo ensinou, mas também ele curou. Não fez somente ensinar, ele também curou. E o reino de Deus cresceu, conseguiu pessoas se converterem porque eram chamadas a atenção pelo que Jesus fazia, e muitos mesmos recebendo as bênçãos, as curas, não quiseram, como você vê dos leprosos, nem todos vieram, mas
De cada cura daquela, alguém reconhecia o poder de Deus e se entregava a Jesus. E por que nós hoje estamos esquecidos desse Jesus? É o mesmo, ele continua sendo o mesmo. Agora, é claro que tem o preço, né? Você tem que reconhecer o poder, ver o poder dele na sua vida, como Moisés viu. Moisés, não se preocupe não, eles vão reconhecer que eu estou com você. Olha, pega esse bordão aí, Moisés, joga no chão. Moisés joga no chão o bordão. Virou uma serpente, não foi, Moisés? Foi. E agora, você quer ver a serpente virar bordão novamente, Moisés? Agora virou novamente bordão. Então você está capacitado ou não está, Moisés? Para libertar esse povo? Vai, Moisés. Está capacitado ou não está para levar cura para esse povo? Tá. Você está passando por isso e eu não estou lhe socorrendo, não estou te dando saúde, não estou lhe livrando? Então você sabe que eu tenho poder. Então vai e leva o povo a conhecer que eu continuo sendo o mesmo, que eu curo qualquer doença e toda enfermidade. Posso usar o médico, mas posso ir diretamente para aquele que me pediu socorro, que não quiser passar por aquele processo todo, não é? E aqueles gastos todo que a pessoa faz com todo prazer para receber a saúde de volta, né? Pois eu posso estar fazendo tudo de questão de segundo e a pessoa que tiver consciência do amor de Deus, do poder dele, aquilo que ia gastar lá para ser curado daquela enfermidade e viu o seu Deus diretamente fazendo aquela obra, vai aplicar aquele dinheiro no reino. Deus faz tudo com propósito. Mas tem aqueles que vão receber a cura, vão continuar indiferente ao crescimento do reino de Deus, e aquilo que ia usar para o médico, ele fica em bolsa, fica tudo guardadinho para ele fazer o que bem quiser. Mas ainda é com você. A sua obrigação é ter a confiança que o Deus de ontem é o mesmo de hoje e que você está passando por determinadas enfermidades e está sendo curado com a mão dele direta, é porque ele está mostrando o poder dele a você e que você tem por obrigação ir para a frente do povo e falar e deixa Deus fazer. Você só vai abrir a boca. E agora aqueles que crêem receberão como você tem recebido. Os que não crerem vão sair dizendo, eu vou para a minha clínica, não está vendo que isso aí não existe mais, isso foi naquele tempo. Já deu para tirar uma lição aqui? Eu creio que já deu. É o capítulo 4 de Êxodo. O caso de Moisés era libertar o povo, libertar de tudo, né? Não é somente da mão dos egípcios, mas aí tem cura, tem tudo. Quando ele vai para libertar, dali em diante, aquele povo recebeu foi muitos milagres que Deus fez através de Moisés. Eu espero que você esteja entendendo que cada capítulo é uma lição. E se eu não soube passar bem a lição de cada capítulo, o que você precisa praticar, que o capítulo está aqui para lhe estimular a praticar aquilo que Deus está fazendo você tirar por lição, aí você procure captar, porque Deus fala também com você, você tem o Espírito Santo. Deus colocou líderes na sua frente para te ajudar, mas quando o líder não souber dizer tudo que você estava precisando ouvir, você diz, Senhor, não entendi bem, me ajude aqui nesse capítulo, e ele vai te revelar, ele vai te mostrar, porque o Espírito Santo veio para nos ensinar. Confie, antes de tudo, em Deus, ore pelos seus discipuladores e pela pessoa que está sendo a orientadora deles, que está liderando eles, para que eles possam estar captando tudo, inclusive a pessoa que está orientando os discipuladores também captar tudo para passar para eles e eles passar para você. Mas se eles falharem naquilo que estão apresentando dos capítulos, você tem o Espírito Santo, se você ama a palavra, você não vai se contentar sabendo que tem algo que Deus quer dizer naquele assunto, você vai buscar, vai para um lugar secreto, vai assim, me fale, eu sei que eu não pude captar tudo através da discipuladora, através da apóstola Rai, que envia as lições, eu não pude captar tudo, mas o Senhor está aqui comigo, o Senhor diz que eu devo buscar o Senhor no lugar secreto, que eu tenho recompensa, a recompensa que eu quero é entender tudo da tua palavra, porque a tua palavra é o próprio Jesus. Creio que já está bom para a gente aqui, não é? Capítulo 4, já dá para a gente ir parando, né? Mas tem um restinho para ler ainda. Aí Moisés volta para o Egito, vou pulando alguns versículos que o discipulador vai ler, viu? Porque senão o tempo fica muito grande para o vídeo. Então, no capítulo 4, já vou aqui para o versículo 18. Moisés volta para o Egito. Depois de toda essa conversa que Deus teve com ele, que vocês vão ler o restante,
ele volta para o Egito, voltou para Egito, não, volta para o Egito é o título. Agora vamos começar o versículo 18, falando que Moisés volta para Jetro, seu sogro, e disse: Deixe-me voltar aos meus irmãos. Foi convencido, Deus convenceu Moisés, né? Ele agora volta para o Egito, mas antes ele vai falar com seu sogro, que ele deu apoio, né? Ficou com ele ali, aquele tempo todo, ali no deserto de Midian, e aí ele diz: Deixa-me voltar para os meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Aqueles que queriam matar Moisés, pelo qual motivo ele fugiu, já estavam mortos. Deus avisa para ele. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montasse um jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão um bordão, o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em suas mãos, mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe o povo ir. Agora chegou a novidade para Moisés, porque ele sabia que ele já tinha poder, Deus tinha mostrado a ele o poder, o bordão transformou em serpente, depois volta a ser bordão de novo. Ele já sabia que tinha poder, mas só que ele não estava sabendo. Deus revela agora aqui, no capítulo 4, no versículo 21, que o faraó ia estar com o coração endurecido. Agora aí, eu não já disse a você, você vai pregar, vai falar que Deus é o mesmo, o Deus que sara, o Deus que cura toda doença, toda enfermidade, mas vai ter pessoas com coração duro, que entra e sai dizendo, eu vou para a minha clínica. É assim, é desse jeito. Só que a gente, quando vai para frente do povo, a gente não espera que sejam tantos, né? São muitos que preferem sair do sobrenatural e ir para o físico. Não, eu vou para a minha clínica. Tem momentos que é Deus que manda, não estou dizendo que não precise ir. Tem horas que Deus quer justamente para mostrar que Ele é na sua vida. Para o médico dizer, é isso, e Deus dizer, não, a palavra última é a minha, eu é que sou o médico dos médicos. E o médico vê a glória de Deus, porque para um médico se converter, ele tem que ver isso, né? Tem muitos que, mesmo vendo o poder de Deus na vida daquela pessoa que ele está cuidando, vendo que ele não ia poder fazer e Deus fez, mesmo assim ainda não se converte. Cada sabedoria humana, né, que impede. Então, em nome de Jesus, sejamos instrumentos na mão do Senhor para só ir quando Deus quiser glorificar o nome dele na presença desse médico que você vai. Então, no versículo 22 do capítulo 4, Deus diz: Diga a Faraó assim, diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você, deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você quiser deixá-lo, mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, seu primogênito. Então Moisés, no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zíbora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida você é para mim um marido de sangue, em algumas versões de sanguinário. Essa é a parte mais difícil, um dos versículos mais difíceis de interpretação na Bíblia. Mas você sabe que tem teólogos, cada um diz uma coisa, alguns acham que aqui é porque Moisés demorou de. Não, Deus quis matá-lo, que diz assim, né? Alguns teólogos acham que é porque ele demorou de fazer o que tinha que ser feito, ele precisava circuncidar o seu filho, e ele não circuncidou. E um dos sinais que você viu lá, desde Abraão, né? Estudamos a vida de Abraão e vimos que Deus mandou que todos que viessem dele, que fosse descendente deles, tivesse o corte no prepúcio, e era algo que era a marca de que eles eram o povo especial. Essa era uma marca. Hoje a nossa marca é o Espírito Santo dentro de nós, transformando o nosso coração de pedra em coração de carne. Essa é a nossa circuncisão. Mas no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, era essa marca, essa corte no prepúcio. E Moisés já sabe como é difícil um pai ver um filho sofrer, né? A circuncisão é um sofrimento de dias, porque aquilo tinha que ficar esperando sarar e doía. Como vocês viram, tudo isso nos capítulos de Gênesis, mostrando que no terceiro dia a dor era muito forte, e você vê aquele caso de quando o Simeão e o Levi
faz aquela bagaceira com o povo que não era o povo de Deus, que esperou para pegar aquele povo justamente no terceiro dia que foi circuncidado. Essa história de Judá, você sabe, de Simeão, de Jacó chegando em Siquém. Eu estou falando assim para você lembrar e voltar para trás, ver os outros vídeos que já passaram, para ir recordando, e quando você for falar da palavra de Deus, falar com a maior facilidade, como você fala do feijão que come, como você fala do arroz. É esse o propósito de Deus, você saber mostrar a razão da sua fé. Com desatado, com simplicidade, chegar assim e começar a falar do amor de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Então, eu estou fazendo essa revisão aqui, mostrando que passou, só para você não esquecer que tem que voltar para ir relembrando, repetindo, para não deixar de maneira nenhuma de falar com desenvoltura a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui essa circuncisão que não foi feita, segundo alguns teólogos, por isso que Deus quis matar Moisés. Alguns dizem isso, outros dizem outras coisas, mas não se preocupe com isso, não. Vamos em frente, tá? Então, quando Deus não deixou tão claro assim, ou foi na hora da tradução, como eu já disse a você, que a Bíblia é feita em hebraico, foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e alguma palavra fica difícil de ser interpretada pela nossa língua, mas, de qualquer maneira, o Senhor está conosco e a palavra dele é viva e eficaz. Então, não vai impedir da gente acreditar nisso só por causa de um versículo que você está tendo várias interpretações e você escolhe a que você quiser. Alguns acham que foi por isso, e porque Moisés estava sem circuncidar o filho, e que a mulher também estava contrária a isso, porque foi a mãe que viu o filho cortado, né? Então, eles faziam isso porque era uma marca para poder saber que eles pertenciam a Deus, mas não era fácil, não. Ainda bem que o que não era fácil, Deus já mandou Jesus e agora está muito fácil. Jesus morreu por nós e agora a circuncisão é a presença de Jesus no nosso coração através do seu Espírito. Sem dúvida, você para mim é um marido de sangue ou sanguinário, segundo algumas versões. É o que a mulher diz, porque ele tinha que fazer isso, porque senão ele ia morrer. E a mulher viu que não foi fácil cortar o prepúcio do seu filhinho. Assim o Senhor o deixou e ela disse, marido de sangue, por causa da circuncisão. Porque ele foi circuncidar o filho, não morria. Ninguém sabe o que foi que Deus falou a ele naquele momento. Certamente disse, Moisés, você está atrasado. Você é um povo especial, desde Abraão, que é um povo especial, tem que ter circuncisão. Deus conversou com ele lá e certamente ele viu que se ele não fizesse, ele ia morrer. O que é certo é que Deus está falando conosco através da sua palavra e esse versículo, você escolhe a tradução que você quiser, não vai ter nenhum problema na sua vida espiritual por isso. E assim o Senhor o deixou, ele disse, ela disse, marido de sangue, por causa da circuncisão, o Senhor disse a Arão, vá encontrar-se com Moisés no deserto. Aí já passa para essa parte de que Arão estava lá onde estava Arão? No Egito, né? E Moisés ia para o Egito, e Deus manda Arão encontrá-lo no deserto, antes de chegar no local que deveria chegar. Ele foi e encontrando no monte de Deus, o beijou. Veja, já estava 40 anos Moisés fora do Egito, fora do povo dele. Deus manda o irmão encontrá-lo, eles se encontram, se beijam, matam a saudade. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais havia enviado, e todos os sinais que ele havia mandado realizar. Então, Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado, o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. O povo até aí tá acreditando, tá tudo legal. Vocês estão vendo que Arão aqui ia fazer a vontade de Moisés, que Deus deixou, né? Tem coisas que Deus deixa, a gente fala, Deus termina, tá bom, faça isso. Quando ele disse assim, faça isso,
é a permissão, né? Mas a vontade dele é que Moisés tomasse a frente mesmo, sozinho, sem ficar alegando que era gago, que não podia, não tinha uma fala legal. Mas você vê que Deus teve misericórdia e disse: não, então Arão fala, você vai dizendo a ele o que tem que falar e Arão vai falando. Tá bom? Deus faz alguns acordos com a gente, que vê a nossa fragilidade, quando o motivo é libertar alguém, quando o motivo é levar à salvação. Deus faz alguns acordos com você, quando você diz assim, quando ele diz para você, vá em tal lugar, e você vai fazer a libertação naquele bairro, você vai ser usado por mim, e você apresenta desculpas essa e desculpas aquela. Aí Deus faz uns acordos, não, eu vou mandar alguém com você, eu vou mandar aquele irmão fulano que tem um carro para você já não ter dificuldade de entrar no bairro, vai com aquele irmão que está com carro. Eu vou providenciar alimentos para você levar para essas pessoas ficarem mais mansas e receberem a palavra. Deus vai fazendo alguns acordos, que a gente começa a dar desculpa. Aí o senhor sabe, né, que ali naquele bairro tem que levar comida, tem que levar roupa, tem que levar calçado, porque aí as pessoas vão me receber, né, talvez vão me receber assim com bons olhos, né, porque estou dando aquilo que eles querem. Os malfeitores daquele lugar, os marginais daquele lugar vão estar vendo que as famílias estão sendo abençoadas com pão, com roupa e tudo, não vão me tocar, tá vendo? Alguns acordos que a gente faz. Deus chama, vai para tal bairro, a gente começa a dar desculpas e Deus vai dando, fazendo alguns acordos. Eu vou te dar um carro para você ir, eu vou dar alimento, vou providenciar tudo para você levar para o povo, para que os marginais não estejam odiando você, te matando, vão ver que vem da minha parte, porque está fazendo bem ao próximo e vão acreditar. É uns acordos maravilhosos que Deus faz. Fez esse acordo aqui com Moisés, não é? Aí eu dou seu irmão, ele fala, mas vai, tem que ir, você precisa ir. Estou te chamando, estou te escolhendo, é um privilégio te escolher para fazer a minha obra. Eu sei que Moisés agora está sendo abençoado através do seu irmão, que está junto com ele para fazer essa obra e interpretando, porque Moisés alegou que ele tinha dificuldade na linguagem. Está vendo você que temos lições em todos os capítulos? A gente também não tem dificuldade? Tem dificuldade, Senhor. Eu não tenho pão para levar, não tenho roupa para levar, e chega lá, esse pessoal vai me odiar. Eles não querem saber de ouvir só de Jesus, eles querem saber do pão da material para comer, porque estão com fome. E os marginais, quando vê eu dando comida para o povo, eles vão me poupar, não vão me tocar. A gente aprende essas coisas assim, né? Pois é, são lições de cada capítulo. E nós vamos estar sempre atentos para cada lição. E se alguma lição desse capítulo não foi tirada, não apresentei a você, peça ao Senhor para lhe abençoar com lições para a sua vida prática, no dia a dia de cada capítulo, porque Deus não escreveu nada aqui para você somente admirar, achar bonitinho, mas tem coisas aqui para a gente praticar. E que Deus está nos ensinando como fazer. Não se esqueçam disso. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Desde agora e para sempre. Amém. Louvado